Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vice de Investidor, mais um videozinho de aporte. Antes da gente começar, peço que você goste aqui do canal, goste dos vídeos, peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal e qualquer dúvida você solta aqui nos comentários, beleza? Cara, não tem muito o que falar. Aportezinho aqui, cara, não tem muito o que falar. Nas últimas movimentações eu subi aí concentração para fertilizantes Heringer para 50%, muito alto. Até então a gente ainda está positivo porque a ação abriu aí nos R$ 17 e ela subiu aí, tá 17,63, fechando hoje, né? Então o que eu fiz foi fazer mais um aporte e fazer uma leve movimentação na carteira e adicionar algumas empresas que tinham saído da carteira e que hoje estão voltando. Vamos conversar um pouco aí sobre elas, vou mostrar para vocês o que eu fiz. Aqui no Home Broker, vamos lá. Tá aqui a movimentação desta semana. Comprei um pouco movida, vou deixar aqui para você um cardzinho para você dar uma olhada no último overview que eu fiz aí do terceiro tri dela, que eu acho assim muito injusto o que o mercado está fazendo com a ação, principalmente quando comparado com o principal par dela, que é a Localiza. Então acho sem sentido essa movimentação. Movida está recuando 64% do topo, enquanto o Localiza está recuando só 20%. Acho muito irracional, não entendo, então vou comprando, já que na minha tese Movida é uma empresa que cresce, uma empresa que dá lucro, que tem projetos para o futuro, então sigo comprando Movida. Marfrig da mesma forma, assim, Marfrig teve um derretimento de valor absurdo, acho que ela chegou aí na casa dos R$ 30, acho que nem tudo isso, uns R$ 22, e o cenário dela inverteu, né? Nem inverteu tanto assim, né? Eles esperam que o cenário de carne bovina nos Estados Unidos inverta e por isso prejudique a Marfrig, mas tem um ponto que real já é realidade, que é o caso da BR Foods, que assim, até então eles não conseguiram arrumar a empresa segue dando prejuízos, segue tendo dificuldades para passar margem, já que o milho está nas alturas, e a BR Foods é principalmente frangos, e para você alimentar frangos e vender frangos, você tem que ter milho, muito milho. Então é um custo grande para eles com o milho nas alturas. Complicado, já que Marfrig aí tem o quê? Uns 30% de BR Foods, mas faz parte. Eu acho que é uma empresa que a gente comprando no atual cenário, a gente está comprando para uma inversão de ciclo futuro, até porque eu acho que é uma empresa muito bem tocada. Mesmo dando prejuízo, o BR Foods já planeja expansão para a Índia e já está fazendo expansão para a Índia. Então, assim, enquanto a gente pensa e vê cotação derretendo, as empresas estão trabalhando para continuar entregando bons resultados ou melhorar os resultados ruins que tem entregue, no caso da BR Foods. Então, Marfrig, no fundo aí, sigo comprando aos poucos. É uma das posições que eu pretendo aumentar. E voltei com essas duas para a carteira, Ambipar e Positivo. Vamos falar um pouco delas. Cara, Ambipar eu tinha perdido muito a vontade porque fiquei um pouco com medo dela. Ela tinha feito muitas aquisições e de repente o lucro líquido dela derreteu, apesar de crescer receita, apesar de crescer EBITDA. Não esperava uma queda no lucro líquido assim tão absurda. Acho que essa margem veio muito por causa do aumento dos custos com gasolina, entre outras coisas. Mas enfim, eu retirei da carteira, fiquei um pouco com medo de manter ela, até porque a empresa derreteu também, né? Teve não só uma queda no resultado, mas uma demonstração nas ações. Eu sei que no curto prazo pode não evidenciar nada, mas foi o que eu fiz. E hoje a Ambipar retornou, né? A receita cresceu bem mais, o EBITDA cresceu muito mais e o lucro voltou. O lucro voltou, certo? O caixa está bem, apesar de ela seguir bem endividada, isso aqui já me deixa mais confortável. Então voltei a comprar a empresa. Voltei a comprar a empresa e vou manter ela em carteira até então. E vou esperar o próximo resultado e tomar outra decisão. Se mantenho, se continuo comprando, se retiro novamente. Tranquilo? Quanto a positivo eu nunca quis de fato tirar ela na carteira por fundamentos. Eu tirei mais por movimentação de curto prazo mesmo. A gente comprou ela aqui na casa dos R$ 6, R$ 5 e ela foi subindo, subindo, subindo e a gente foi vendendo aos poucos, vendendo, vendendo, até que ela sumiu da carteira. Não tinha mais, até porque foi subindo, eu fui vendendo e comprando outras coisas. Ficou aprendizado também, porque assim, é muito difícil você ver o mercado derretendo e uma ação descolando. Muito difícil.
Então, geralmente, nessa subida aqui de positivo, se você ver, muitas ações subiram. Não foi só positivo. Claro que o positivo subiu muito mais, subiu 100%, 120%. Mas, cara, quando isso acontece, se você começa a vender a ação com o intuito de botar no bolso o lucro, você não tem que fazer o que eu fiz. O que foi que eu fiz? Olha, o positivo está subindo muito. Eu vou tirar de positivo e colocar em outras ações que estão subindo menos. Isso é errado, porque geralmente as ações sobem em bloco, né? E quando elas caem em bloco também. Então, no momento que eu vendi positivo porque estava subindo muito e comprei outras que estavam subindo menos, quando o mercado virou e começou a derreter, o lucro que eu tinha com positivo começou a derreter também aos poucos. E com o positivo demorou muito mais a isso acontecer. Ela manteve-se no topo há muito mais tempo do que outras empresas que eu comprei. Então, assim, para você que às vezes vende alguma posição que subiu muito rápido, talvez o interessante seja você comprar um pouco de renda fixa. Ah, mas pode continuar subindo. Nada sobe reto. Sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco. E no cenário brasileiro é muito mais fácil subir e cair muito. Subir e cair muito, principalmente no cenário incerto que a gente tem. Então, você comprou uma ação que ela subiu 30, 40, 50, 60%, você vai vendendo aos poucos e colocando no bolso. Botar no bolso é botar na renda fixa. Botou na renda fixa pós-fixado, onde você tem pode usar ela D0, você deixa lá até quando o mercado der uma derretida novamente. Aí você utiliza. Beleza? Isso foi um dos erros aqui da carteira. Até por isso que a gente não tem quase nenhum caixa. Mas fica aí de aprendizado e por essa derretida a gente volta a ter positivo. Até porque você pega aqui o balanço dela, cara, veio tão bom quanto os outros. Lucro de 51 milhões, quando você pega frente ao ano passado, cai um pouco, caiu 3 milhões. Mas EBITDA melhor, receita melhor, pagando dividendos recordes da história da companhia. Então acho que é um case bem tranquilo, bem tranquilo de se carregar, principalmente porque ela voltou a negociar aí perto de 1 bi, e a gente tem estimativas que tem uma empresa dentro dela que nem listada tá, e só ela vale 1 bi, sabe? Então, muito barata positivo, se você quiser ter ela por carrego aí, barata e tranquila, beleza? De aporte também teve Unifique, uma empresa que apesar de um pouco cara, segue crescendo, então eu vou expondo aos poucos nela, aos poucos, até bater uns 2%, hoje a gente deve ter 1,5% mais ou menos. Vendi plano em plano, vendi um pouco de Moura do B, mas vendi Moura do B mais para readequar a porcentagem da carteira que eu quero ter dela, e plano em plano eu troquei por Cury. Porque quando você pega o resultado, as duas trabalham relativamente semelhante, e Cury cresceu muito mais do que plano e plano, enquanto plano e plano teve um recuo, né? E aí eu achei um cenário interessante de estar trocando. As duas caíram, olha, plano e plano caiu de 4,65 para 3,58, enquanto o Cury caiu de R$13 para 10,60. E quando você pega o trimestre, Cury avançou, né? Subiu de 75 milhões de lucro para 95. E manteve margem líquida. Então, estou achando o Cury melhor, mais interessante para se manter em carteira do que plano em plano, até porque é uma empresa de um setor mais complicado, então eu prefiro ter mais segurança. Por mais que ela já valha aí 3 bi, eu prefiro empresas que valham menos, por poder assimétrico, por ser mais fácil de você crescer. Estou preferindo o Cury, apesar de plano em plano ser mais barata hoje. Cury negocia com margens melhores e tem crescido mais. Então, frente a esse crescimento da Cury, ela se torna mais barata, né? Botando aí no PEG Ratio, em vez de só comparar preço-lucro. Tranquilo. Vamos lá. E, né, recomprando o Simpar, porque nos preços que ela tá é ridículo, né? Para continuar comprando, eu usei o dinheiro da Moura do B, que eu vendi um pouco, e vendi só uma fertilizantes Heringer para poder comprar um pouco mais de Simpar, porque eu acho ridículo essa queda de R$11,50 para R$7. É uma queda aí de mais ou menos uns 40%, que eu não vejo sentido nenhum
no curto prazo do mercado precificar esse absurdo na empresa. Não vejo sentido nenhum, até porque a empresa segue em toada de crescimentos. Então, para ser sincero, eu acho que é a empresa mais previsível da bolsa hoje. Se você quiser comprar uma empresa que daqui 5 anos, 10 anos você tenha certeza de que você não vai se arrepender, não vejo motivo nenhum para você se amedrontar disso aqui. Nossa, a empresa saiu do topo de R$16 para 7, cara. Nossa, mais de 50% de queda do topo. E a empresa segue em crescimento. Olha o EBITDA dela, pujante aqui. Ah, mas o lucro líquido caiu. Cara, cenários em que os juros aumentam, a empresa é bem endividada porque requer muito capex para expansão da Vamos, da Movida, da JSL. Mas é isso mesmo, entendeu? Você tem que estar comparando o spreadzinho dela da dívida com o retorno que ela tem em frente aos investimentos que ela faz. E é uma empresa que já tem geralmente trabalha com backlog contratado e tem outras empresas dentro dela de infra e tudo mais. É uma empresa bem diversificada, claro que um pouco dentro do mesmo setor, e claro que umas mais apimentadas do que outras, porque se você pega o case da Vamos é bem mais tranquilo do que o case da Movida. Mas todas crescem, todas dão lucro, todas pagam dividendos. Claro que umas menos do que outras, mas não vejo sentido nesse acontecimento aqui em Simpar, tudo bem? Então aos poucos eu vou aumentando a exposição a ela conforme fertilizantes Hering anda. Fertilizantes anda um pouquinho, eu vendo um pouquinho e compro o Simpar. Até porque eu acho que as outras empresas no Brasil vão ser mais difíceis de andar no curto prazo, a não ser que sejam atreladas a commodity, porque o cenário está bem desafiador e o que pode fazer algumas empresas andar é alguma precificação súbita, tipo a commodity explodir, ou, no caso da fertilizantes Hering, a Eurochem dá uma oferta muito absurda em cima dela. Então eu prefiro estar posicionada em fertilizantes Hering e conforme ela anda eu vou vendendo aos poucos até eu atingir um patamar que eu acho interessante para carrego, que sim, com certeza não é 50% da minha carteira. Só está hoje porque de fato é um preço muito absurdo, o preço que está hoje não faz o menor sentido. Mas conforme for andando eu vou readequando a carteira. Tranquilo, investidor? Muito de boa, muito suave o aporte da semana. Comprei o IRBzinho aqui como sempre, como é só uma pequena porcentagem, a gente só tem 0,4% de participação dela em relação à carteira. A gente vai aumentando aí conforme fica uns centavinhos na conta. E o aportezinho no fundo, não tem muita coisa a se argumentar, até porque, assim, Trigo no Horizon recuou aí de 9% para 2%. Quando você pega o Flagship, não recuou quase nada. Olha isso, recuou aí de 3% para 0%. Mas quando você pega o Nord, como ele é principalmente atrelado às empresas como Simpar, Movida, Vamos, a derretida foi absurda, assim, ó. Recuou de 10% para menos 12%. O fundo realmente apanhou muito, então, como ele apanhou, eu sigo comprando mais ele, tranquilo? Sempre busco comprar o que está mais descolado, assim, quanto a sua rentabilidade mais recente, beleza? Foi isso, investidor. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Peço que você curta, se inscreva no canal e qualquer coisa, tamo junto. Tchau, tchau.